Olá, meu nome é Osiris Silva. Quando nós falamos em empreendimentos, em tentar fazer qualquer coisa, a gente nutre um sonho de que possa subir na escada do sucesso, que nem sempre é muito lisinha, vamos dizer, com bons degraus, às vezes degraus relativamente altos. Nós temos que trabalhar no sentido de que não só nós mesmos que estamos conduzindo o empreendimento, mas todos aqueles de nossa equipe que tenham um certo equilíbrio humano de comportamento social que envolve não só a nossa presença na sociedade, mas a nossa presença junto à família. Não só a nossa mulher, nossos filhos e a família como um todo, passando pelos pais, pelos irmãos, que provavelmente já tenham mais ou menos na mesma faixa etária. E nós temos que construir um ambiente de confiabilidade. E esse ambiente de confiabilidade é absolutamente essencial, sobretudo nos momentos de dificuldade que nós temos. Nós temos muitas vezes que escapar do ambiente de uma fábrica, de uma produção de algo, de um empreendimento. Nós temos que contar com o suporte de todos aqueles que estão em casa criando confiança. Eu creio que nesse item eu posso dar o meu exemplo pessoal. Um amigo meu me disse uma certa vez que quando a gente escolhe a esposa, a gente escolhe muito mais pela paixão, pelos sentimentos, do que efetivamente pela razão. E é impressionante de se ver com atributos tão precários que a gente possa criar um relacionamento estável ao longo de muitos anos. A minha família foi constituída dessa maneira e eu acabei tendo minha esposa por 60 anos. Infelizmente não está mais viva agora, mas sem dúvida nenhuma foi uma vida de confiança. A minha esposa, por exemplo, me apoiava sempre, fazia menos perguntas e produzia mais respostas. E nessas condições nós fomos educando nossos filhos e sempre acreditando que aquele trabalho podia ser realizado. A contestação que eu recebia do lado de fora, na minha vida social, era muito maior do que contestações que eu recebia em casa. Em casa, a gente precisa efetivamente de apoio e de harmonia. E isso só pode acontecer quando todos aqueles atributos que nós podemos mencionar, como confiança, a persistência de objetivo, a capacidade de convencer, o carinho com quem que a gente possa responder as perguntas que receba em casa, não perder a paciência muitas vezes ou transferir problemas das nossas equipes, da nossa produção para casa, mas o apoio da família é absolutamente essencial, como o apoio da própria sociedade. Se nós passarmos para o outro polo, o apoio da sociedade, eu costumo muitas vezes colocar, eu acho que todos conhecem o grande físico alemão do século XIX e morreu no começo do século XX, Alfred Einstein, considerado o maior físico do mundo. O Einstein, por exemplo, ele não conseguiu constituir uma grande família, mas, em compensação, ele ganhou um respeito enorme da sociedade. Até hoje, as palavras de Einstein são colocadas em vários compêndios, em vários documentos, mostrando a confiança da sociedade. Mas essa confiança da sociedade é absolutamente essencial. Se nós olharmos no século XIX, vários homens de projeção não tiveram grandes famílias. Em consequência disso, talvez seja a razão que tenham vivido tão pouco. De modo que eu diria que não pensem que um afastamento da família ou caminhar em direções contrárias, que a família não concorde, isso possa ajudar. Ao contrário,
Eu diria que a gente tem que sempre pensar em harmonização e que isso possa servir de impulso. Porque uma coisa que nós precisamos compreender, no caso dos empreendedores, que muitas vezes, eu diria talvez, no meu caso, eu diria na maioria das vezes, as boas ideias, as boas soluções ocorreram em casa e fora de hora. E nesse fora de hora é que eu até me treinei de escrever de noite no escuro, com um bloco do lado, que quando vinha uma boa ideia, colocava nesse bloco mesmo com os garranchos, né, de uma anotação feita no escuro, que pudesse lembrar no dia seguinte de como caminhar nessa direção. E muitas vezes trocar mesmo ideias com as pessoas da família, pai, avô, e assim por diante, mas, enfim, através da comunicação. E quando nós falamos em comunicação, a comunicação é algo também muito essencial em relação à sociedade em que estamos vivendo. A sociedade tem que estar informada em relação ao que nós estamos fazendo para facilitar depois, no êxito do empreendimento, da materialização do sonho, que eles possam ter algum grau de participação. Eu posso citar até novamente no exemplo pessoal dos nossos aviões, quer dizer, na hora do voo, do primeiro voo de um avião, que é sempre um momento de enorme emoção, a gente reunir toda a equipe, a família, a sociedade de um modo geral, e realmente isso aí não tem substituto. Se vocês tiverem oportunidade de conversar com pessoas que fabricam aviões em particular, que são produtos de baixa quantidade de produção, baixa cadência de produção, os aviões são quase personalizados quando terminam uma linha de produção e nós olhamos um avião pronto, pintado com as cores de um determinado comprador. Cada momento que esse avião sai da linha de produção é uma festa. Diferentemente de produtos de alta escala, como um lápis, uma caneta, ou mesmo um automóvel que tem uma escala bastante grande, esses produtos são produzidos individualmente como se não tivessem personalidade. Não é o caso, por exemplo, do avião, e dependendo daquilo que você pensar que você pode fazer, você tente conferir uma certa personalidade ao produto que você fabrica, porque isso normalmente não dá errado. De modo que eu diria, finalizando, que o apoio da família, o apoio da sociedade, a compreensão e como nós nos comunicamos com esses dois itens fundamentais da nossa vida pessoal ao longo do tempo, melhor, pode ter certeza, serão os resultados que você vai conseguir.